Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje sobre os mercados. O foco aqui é o cenário para esta quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Principalmente para quem opera no curto prazo, day trade ou só quer entender mesmo o que está mexendo com o dinheiro por aí. A gente está se baseando num relatório de análise de mercado, sabe, focado nisso, em day trade. Ele dá um panorama geral do que pode influenciar as negociações hoje. Nossa ideia é destrinchar esse material, pegar o essencial para a gente entender as forças que estão em jogo agora. E olha, o cenário já começa meio intrigante. Lá fora tá uma mistura de sinais. Europa mais para baixo, futuros americanos também no vermelho, e aqui no Brasil, política, né, de novo no centro das atenções. Parece que a cautela vai dar o tom na abertura. Para nos ajudar a conectar esses pontos todos, temos aqui a visão de um especialista. Exatamente. Essa combinação é um prato cheio para gerar incerteza, né? Você tem sinais globais que não apontam para uma direção clara. E aqui dentro, sem dados econômicos novos para dar um norte, mas com muito ruído político. Isso deixa o investidor mais reativo, sabe? Qualquer novidade pode gerar um ajuste rápido, o que traz volatilidade logo de cara. Então vamos começar por essa visão global mesmo. O que rolou enquanto a gente dormia? Na Ásia, fechamento sem rumo definido. Nikkei, no Japão, subiu pouquinho, 0,12%. Quase nada, né? Na China, Xangai avançou 0,85% e Hong Kong, aí sim uma alta mais forte, 1,54%. Até aí, tudo misto, mas com alguma comprinha aparecendo. Hong Kong se destacou um pouco mais. Só que essa força não parece ter vindo junto. Chegando na Europa, o humor virou total. O Stoxx 600, aquele índice mais amplo do continente, está operando em baixa, e os principais mercados, Alemanha, França, Reino Unido, DAX, CAC, FTSE, todos abriram no vermelho. O otimismo asiático ficou por lá mesmo. Pois é. E para fechar esse quadro lá de fora, se a gente olha para os Estados Unidos, os futuros também indicam uma abertura negativa. Tipo, por volta das 6 da manhã aqui no nosso horário, o S&P 500 futuro caía 0,15%, Nasdaq 100 futuro recuava 0,20% e Dow Jones futuro perdia 0,10%. Ou seja, o Ocidente está mais pessimista hoje. É o que parece. É interessante essa divergência logo de cara, né? A Ásia mostrando alguma resiliência. Mas, para a nossa formação de preço aqui no Brasil, o que pega mesmo é a Europa e principalmente a sinalização dos futuros americanos. Isso costuma ter um peso maior. Sim, sempre. E quando esses mercados apontam para baixo, a tendência é que a aversão ao risco aumente por aqui. O relatório até menciona isso, o tal do risk-off. O risk-off. Não parece ser um pânico generalizado, pelo menos olhando só esses índices agora de manhã. Mas sugere que o investidor está mais seletivo, talvez buscando mais segurança ou só diminuindo a exposição antes de ter mais clareza, né? Especialmente com essa abertura negativa que está se desenhando nos Estados Unidos. Faz sentido. Agora vamos trazer a lupa aqui para o Brasil. A análise que a gente viu reforça. Política continua sendo o centro das atenções. Parece que não tem trégua esse assunto para o mercado, né? É um tema recorrente, né? Sempre volta. O relatório menciona discussões sobre um projeto de anistia, acompanhamento constante da relação entre executivo, legislativo, judiciário e até as articulações já pensando em 2026. Quer dizer, o jogo político não para. E tudo isso gera ruído, né? Incerteza. Outro ponto que a fonte destaca, monitorar a relação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Sempre algo no radar, né? Comércio, investimentos. Sim, a relação bilateral é sempre importante. E do lado da economia pura? Agenda zerada hoje. Nenhum indicador brasileiro relevante saindo nesta quarta. Nada mesmo. A referência que fica é o relatório Focus, que saiu no começo da semana. E ele mostrou o mercado mantendo as projeções para inflação, PIB, Selic, dólar, tudo mais ou menos estável para 2025. Mas sem novidade hoje. Exato. E essa ausência de dados novos é crucial para entender o dia. Deixa o mercado local meio órfão de direcionador interno, sabe? Aí ele fica ainda mais sensível ao humor externo, que a gente já viu que não está dos melhores hoje. Pois é. E, claro, muito mais atento ao noticiário político de Brasília.
Qualquer coisa que saia de lá, qualquer declaração, ganha um peso maior. Por exemplo, essa questão da anistia que a análise cita, mesmo sendo uma discussão ainda, né? Ela pode acender um alerta sobre equilíbrio fiscal, sobre as regras do jogo. Historicamente, a gente sabe, incerteza política desse tipo vira volatilidade nos ativos. Ou, no mínimo, o investidor fica mais defensivo, prefere esperar para ver. O mercado acaba colocando um prêmio de risco nisso. Entendi. E é sempre bom a gente frisar aqui, né? A gente está comentando o que a análise de mercado aponta, como foco dos investidores. Não é nossa opinião sobre a política em si, mas sim como esses eventos são percebidos e como podem impactar as cotações hoje. Perfeito, bem colocado. Agora vamos para um ponto sempre chave para a nossa bolsa: commodities. Elas têm um peso enorme no Ibovespa, né? Sempre bom ficar de olho. O que a análise diz sobre elas hoje? Fundamental olhar para elas, sim. Começando pelo petróleo. A análise fala em volatilidade. O Brent, que é a referência para a Petrobras, estava ali nos $67,70 o barril. Uma altinha leve, 0,10%. Bem sutil. É. O WTI, negociado nos Estados Unidos, também subia pouquinho, 0,08%, a $63,34. Não são movimentos fortes, mas mostra que está tendo negociação, né? Sim, o mercado está ativo. E o minério de ferro? Esse, segundo a fonte, está praticamente estável. Os futuros lá em Dalian, China, indicavam $105,49 por tonelada, um viés até um pouquinho negativo. Sem grande novidade aí. A questão para o minério continua sendo a demanda da China, né? É o que manda no preço. Exato. E a performance dessas duas, petróleo e minério, é vital para o Ibovespa. Por quê? Por causa do peso de Petrobras e Vale. São as duas maiores empresas do índice. Qualquer oscilação mais forte aí tem um impacto quase que imediato no desempenho geral da Bolsa brasileira. Direto na veia do índice. Isso. No momento, essa leve alta no petróleo e a estabilidade no minério não chegam a dar um impulso muito forte para o índice logo na abertura. Mas são cotações que mudam rápido, né? Tem que acompanhar de perto ao longo do dia. Qualquer virada aí pode influenciar bastante o humor aqui, especialmente nessas ações. Com certeza. E aqueles sinais de cautela que a gente falou lá no comecinho, eles aparecem em outros termômetros do mercado também, né? A análise traz uns indicadores que reforçam essa ideia de um dia mais defensivo. Sim, eles corroboram essa leitura. Por exemplo, o dólar futuro. O contrato para outubro, o DOV25, está subindo contra o real. A cotação estava ali perto de 5,28. 5,28227. Dólar para cima geralmente indica busca por proteção, né? Ou saída de recursos. Pois é, outro clássico. O VIX, o índice do medo, ele mede a expectativa de volatilidade lá para o S&P 500. E ele está em alta, marcando 18,23 pontos. Um VIX subindo costuma ser sinal de mais nervosismo global. É um termômetro importante de aversão a risco. E o ouro, o metal precioso, né, refúgio tradicional em tempo de incerteza, também está operando em alta. A onça estava cotada a $3.770,34. Mais um sinal na mesma direção. Ouro para cima, VIX para cima, dólar para cima. É um combo. E para fechar esse pacote, tem os juros dos títulos americanos, as treasuries. A análise diz que estão estáveis hoje, mas em níveis que o mercado acha altos, né? Sim, estão em patamares elevados. O título de 10 anos pagando 4,11% e o de 30 anos 4,72%. Exatamente. Quando a gente junta todos esses indicadores, dólar mais forte aqui, VIX subindo lá fora, ouro em alta, a imagem que se forma é bem clara. É o tal do risk-off. Não tem como fugir dessa leitura. Os investidores estão preferindo ativos considerados mais seguros, se afastando um pouco do risco, como ações, especialmente de emergentes como o Brasil. E esses juros altos nos Estados Unidos? Isso complica, né? Complica bastante. Quando as treasuries pagam bem assim, acima de 4%, elas ficam muito atraentes para o capital global. Isso pode acabar sugando dinheiro que talvez viesse para o Brasil ou outros emergentes. E aí pressiona a nossa moeda, o real, e dificulta a vida para a nossa bolsa também. Entendi.
Faz todo sentido. Então, esses indicadores não são pontos soltos, sabe? Eles se conectam e reforçam essa leitura inicial de um dia onde a cautela deve prevalecer. A busca por segurança parece ser o movimento principal neste começo de quarta. Certo. E para quem opera mais focado ali nos movimentos do dia a dia, a análise também trouxe alguns pontos técnicos para o mini índice futuro, o WIN25. São níveis de preço, né? Que a análise gráfica lá da fonte usa como referência. Sim, para quem usa análise técnica, esses níveis são importantes. Pelo que está no relatório, os suportes, ou seja, onde o preço poderia achar compradores e talvez parar de cair, estariam em 146.325 e 145.240 pontos. Zonas de possível defesa, né? Isso. A análise até sugere que se perder esses níveis, a venda poderia ganhar força buscando lá embaixo, tipo 142.945 e depois 141.550. Que é das mais acentuadas, então. Já pelo lado de cima, as resistências, as barreiras onde os vendedores podem aparecer mais forte, estariam em 146.385 e 146.605. Se o índice conseguir romper isso aí, a análise aponta que o caminho poderia ficar mais livre para buscar um fechamento de gap. Aquele espaço no gráfico, né? Sim, uma região sem negócios anteriores. Em 146.830. E depois mirar alvos mais para cima, em 147.075 e 147.470. É interessante ver como esses níveis são usados, né? Para quem segue a análise gráfica, como parece ser o caso da fonte que você mencionou, esses pontos são vistos como potenciais zonas de briga mesmo entre compradores e vendedores. Os suportes, como você disse, são onde se espera que a demanda apareça. Talvez porque coincida com uma mínima anterior, um ponto onde o mercado já reagiu antes, sabe? Um ponto de memória do mercado. Exato. E as resistências são o contrário, funcionam como um teto. Pontos onde quem comprou mais embaixo pode querer realizar o lucro ou onde quem aposta na queda pode começar a vender. É como se fosse um mapa de possíveis paradas ou acelerações do movimento, baseado no histórico de preços. Claro, são sempre referências, né? Não são certezas, mas ajudam a balizar as estratégias de curtíssimo prazo. Entendi. É uma ferramenta a mais para quem opera. Bom, então juntando todas essas peças, cenário global meio para baixo, política interna no foco, commodities sem dar aquele empurrão, indicadores de risco piscando amarelo. O que isso tudo significa na prática para o dia de hoje? Qual é a síntese que a gente pode tirar? Olha, a mensagem principal da análise parece ser mesmo essa: cautela, aversão ao risco, o risk-off. Certo. A expectativa é de uma abertura mais defensiva para o nosso mercado, muito por conta desse cenário externo mais pesado, né? Vindo da Europa, dos futuros americanos, e também por esses sinais todos que a gente viu: dólar, VIX, ouro, tudo apontando para mais cautela. E os gatilhos? O que pode realmente fazer preço no mini índice hoje, segundo o que a gente leu? Basicamente, a análise aponta alguns fatores-chave para ficar de olho. Primeiro, a performance dos mercados americanos depois da abertura deles. Eles costumam dar o ritmo para o mundo. Sempre importante. Segundo, a dinâmica do dólar contra o real aqui dentro. Se o dólar continuar subindo, pode pesar. Uhum. Terceiro, a variação do petróleo e do minério de ferro por causa do impacto direto em Petro e Vale. Nossas blue chips. Exato. Quarto, qualquer novidade mais quente, digamos assim, vinda de Brasília no fronte político. Isso pode mexer com o humor rapidamente. Com certeza. E quinto, o fluxo de capital estrangeiro. Observar se o gringo está comprando ou vendendo a nossa bolsa hoje. Isso também influencia bastante. Entendi. São muitos pratos para equilibrar. Exato. O resumo da ópera é um dia onde esses fatores externos e a política doméstica tendem a ter um peso maior do que teriam se a gente tivesse dados econômicos importantes saindo aqui. Essa agenda local vazia abre espaço para o humor global e para os ruídos políticos ditarem o ritmo. E isso pode significar mais volatilidade, com o mercado reagindo de forma mais aguda às notícias e às mudanças de sentimento ao longo do pregão.
Então, a cautela inicial que a análise sugere parece bem justificada, assim. Portanto, para esta quarta, 24 de setembro, o que a análise nos mostra é um mar que exige navegação cuidadosa, né? Temos essas ondas vindo de fora, com esse viés mais negativo do Ocidente, a atenção toda voltada para Brasília e a necessidade de ficar de olho nas commodities-chave. É um cenário que sugere um dia potencialmente agitado, sabe? Onde a sensibilidade às notícias pode estar bem alta. Fica muito claro como tudo está interligado, né? O humor lá em Nova York, o que acontece na Europa, uma discussão política aqui em Brasília, o preço do minério sendo definido lá na China, tudo isso acaba desaguando aqui e influencia as decisões de quem está comprando e vendendo na Bolsa Brasileira, mesmo no curtíssimo prazo. É uma rede complexa. Exato. Entender esses vários fatores e como eles se conectam é essencial para ter uma leitura mais apurada do clima do mercado a cada dia. É o termômetro, né? Com certeza. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar um pouco. Num dia como hoje, sabe, com a agenda econômica local zerada, onde o sentimento parece tão dependente do cenário externo e do barulho político aqui dentro, qual será o peso real dos fundamentos econômicos de médio e longo prazo, tipo aquelas projeções estáveis do Focus na hora de formar o preço no curtíssimo prazo? Boa pergunta. Será que nesses dias o fluxo de notícias do momento e a psicologia do mercado não acabam falando muito mais alto do que os fundamentos que, teoricamente, deveriam importar mais no longo prazo? É uma dinâmica interessante para se observar, sem dúvida. O curto prazo versus o longo prazo. Fica aí a questão para a gente refletir sobre a dinâmica dos mercados. Com isso, a gente encerra a nossa análise do cenário para hoje.